Queridos irmãos, quarto domingo do tempo comum. Vamos percorrendo o nosso caminho, já há mais um mês, e nós entramos num período tão bom e belo da nossa fé, que é a Quaresma. E como eu já partilhei na missa passada, a segunda leitura, ela sempre traz um segundo tema. E podem notar hoje, caminha por outro lado, a virtude da caridade. Está bem claro que o segundo tema é essa essência da nossa fé cristã. E três coisas simples nessa parte. A primeira consideração é que a fé é necessária para praticarmos a caridade. A caridade é a maior das virtudes, mas porque supõe a fé. Uma pessoa que pratica obras boas, mas sem a fé, faz filantropia, faz assistência social, mas não é caridade. Agora, a fé que faz a diferença. Como? Um copo de água fresca, dada a um desses pequeninos por causa do reino dos céus, não há de ficar sem receber a recompensa. Não há de ficar sem receber a sua recompensa. A fé que faz que o ato seja meritório. Porque senão o ato fica só um ato filantrópico, social. Agora, por que um pode dizer que a caridade, sim, é a maior das virtudes? É porque exige fé. Exige também essa confiança na vida eterna. Que esses pequenos atos feitos com fé fazem méritos para a vida eterna. É a esperança. Por isso a caridade é tão importante e a maior das virtudes, porque exige fé, exige esperança. Uma segunda consideração: não se pode colocar limites à caridade. Não se pode. A caridade foi feita para ser sem limites, essa expressão, né? Qual a medida do amor? Amar sem medida. Tá? Mas nós gostamos de colocar alguns limites, principalmente quando falamos da paciência. A gente vai ficando cansado, vai ficando nervosinho, vai ficando cansado, e a hora que pega os meninos para frente, minha paciência chegou ao limite. Graças a Deus aqui ninguém ficou assim já, né? Porque minha paciência chegou ao limite. Já aguentei muita coisa, agora chegou ao limite. Então fiquei sabendo que não era paciência, que a paciência não tem limite. Mas a verdade fala, é paciência. Então você não praticou a caridade, praticou a conveniência, outras coisas. Não se pode colocar limite à caridade. Esse limite significa nem em questão ao tempo, nem em questão às coisas, e nem em questão às pessoas. Tá? A caridade é assim, é sempre. É sempre, não é só, acho que eu já fiz muitas obras boas. Não, é sempre. A gente nunca para de ter que fazer obras boas. E para quem? Não, é só para um grupo privilegiado, só para meus parentes. Não, é para todos a caridade. Não é só para os amigos, a caridade é para todos. E com as coisas? Não, isso aqui eu vou fazer caridade. Vocês podem me pedir isso que eu dou, mas isso aqui não. Não, a caridade é tudo. Então não se pode colocar limites à caridade. Isso, limite significa que é sempre, qualquer pessoa, qualquer coisa. Isso deve ser a caridade. E uma terceira coisa que nós podemos dizer da caridade, ela é a identidade do cristão. Que é a identidade? Aquilo que identifica. Sua carteirinha, que mostra que você é cristão? Pela caridade, que identifica você pela caridade. É que fala línguas, tem outros dons, e bom pregador, e outras coisas mais. Isso não deve identificar o cristão. E muitas vezes medido assim, como aquele que prega melhor. Aquele que prega melhor. Fulano pregou melhor. Não, o que identifica o cristão, o melhor cristão, não é o que prega, o que tem dons, ou que tem outras coisas, mas é a virtude da caridade. Então, ele é a essência que distingue e que identifica que você realmente é um verdadeiro cristão. Isso cabe para o padre, cabe para aqueles que são patrões, cabe para os que são funcionários. Um dia é o patrão que tem que ter um pouquinho de caridade, misericórdia,
está atento às necessidades dos seus funcionários. É um funcionário mesmo precisa de um remédio a mais, que o dinheiro não vai dar ajuda. Outras vezes é o funcionário. Hoje meu patrão precisa de eu ficar um tempo a mais para ajudar. É caridade. É caridade também, olhar o bem do outro. E aqui uma coisa eu queria deixar nessa parte da caridade. Cuidado, irmãos. Muito cuidado. Para a gente não cair na tentação de perder a bondade do coração. E não é maldade nossa, não é culpa bem nossa. O mundo vai fazendo isso conosco. Porque tanto sofrimento e às vezes tantas ingratidões, tantas coisas que a gente passa, que a gente fala, agora vocês vão ver quem eu sou de verdade. Não, você vai continuar boazinha, bonzinho, tá? Você ainda vai continuar vivendo a caridade. Agora esses meninos vão ver quem que é a mãe deles de verdade. Porque agora vocês só me conheceram o lado bom. Agora eles vão ver. Minha mãe agora me paga, porque ela só viu meu lado bom. Não, você vai continuar bom, tá? Vai continuar bom. Então tome cuidado para não perderem a bondade do coração. Não caia nessa tentação. Porque com o passar dos anos a gente corre o risco de ficar no coração assim duro, amargurado. Um dizia, é que eu já aprendi muito com a vida, agora eu sei. Ah, você fez foi endurecer o coração, não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Porque se tivesse aprendido, tinha entendido que a caridade não tem limites. Nem das pessoas, nem do tempo, nem das coisas. Nem das coisas. Então fica essas três considerações nesse segundo tema, que é a caridade. Não existe limite para a caridade. Ela é a maior das virtudes, tá? E é ela que identifica o cristão, a caridade. E tinha que ser nossa preocupação, irmãos. Quando fala em identifica, significa que a nossa preocupação constante tinha que ser viver a caridade. Viver a caridade. Tinha que ser isso, tá? Então, essa expressão também queria deixar para a nossa vida, acho que pode ajudar a gente. Tome muito cuidado para não cair na tentação de perder a bondade do coração. Não percam. Agora, o tema mais importante não era esse, é a segunda leitura, né? O tema mais importante está nessa expressão que é usada na Sagrada Escritura, no Evangelho. Médico, cura-te a ti mesmo. Essa expressão, um provérbio usado no Evangelho. Jesus diz isso. Ele está falando isso aos mestres da lei, aos fariseus, porque ele foi para a sua região. E antes de chegar na sua região, ele tinha passado em Cafarnaum. E Cafarnaum é como se fosse a capital da Galileia. E agora foi para Nazaré. Nazaré é como se fosse um povoado. E lá em Cafarnaum, ele fez o quê? Domingo passado escutamos isso na missa. Fez o quê? Libertou os oprimidos, os cativos, recuperou a vista aos cegos, pregou a boa nova aos pobres. Lembra o domingo passado? Aí termina o Evangelho dizendo, e hoje se cumpriu esta passagem da Sagrada Escritura que acabaste de ouvir. E como começa o Evangelho de hoje? Mesma coisa. O Evangelho tem essa sequência. E depois de fazer todas aquelas coisas lá em Cafarnaum, agora chega ao seu povo. Por isso que estão falando, ele não é o filho de José? Se ele é filho de José, ele é dos nossos. Ele é da nossa região, é daqui do povo. E como que faz uns milagres lá em Cafarnaum e agora aqui com a gente não fez nada? Não fez nada. Jesus conhece bem os corações e sabe que eles estão pensando assim. Não expressaram, mas estão pensando. Por isso o Evangelho é muito claro, né? Vocês, Jesus diz, vocês vão me dizer, repetir para mim, o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Poucas palavras médico, cura-te mesmo. Será que ele precisa de médico ou um médico incompetente que não sabe curar a si próprio? Não é isso. Quer dizer, fez tantas curas em outros povoados, milagres, mas não fez no seu próprio
lugar. Essa é a questão. E agora Jesus começa a colocar para eles exemplos claros. Pois bem, vocês leram na Sagrada Escritura que há muito tempo havia várias viúvas sofrendo, em Israel, mas Elias só foi a viúva em Sarepta, na Sidônia. Não foi Israel, foi lá longe, na Sidônia. Havia muitos leprosos em Israel, mas Eliseu só foi curar Naamã, o sírio. Nessa hora atiçou mais a raiva do povo ainda. Quer dizer, por que eles estão nervosos, estão questionando? Porque eles se consideram o povo elegido. E aqui é o que nós escutamos na primeira leitura. Povo elegido de Deus. Como que está aí? Antes de formar-te no ventre materno eu te conheci, antes de sair do seio de tua mãe eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Eles são esse povo elegido do Antigo Testamento, o povo de Deus. Então tudo tinha que ser para quem? Para quem são os elegidos. São os eleitos. Então eles estão esperando que vai primeiro para eles, como privilegiados. E agora Jesus mostra, sim, vocês são privilegiados. Vocês são os elegidos, porque vocês são filhos de Deus. Vocês, povo de Deus, povo do Antigo Testamento, são os elegidos. Desde o ventre materno te conheci e te consagrei. Mas vocês estão entendendo errado o que significa a palavra privilégio aqui, eleição, os elegidos. Agora Jesus mostra para ele, pois fiquem sabendo que elegido significa não receber, mas sim servir. Servir. Isso significa a palavra eleição. Vocês não foram eleitos só para receber, mas sim pelo contrário. Foram para servir ao irmão. Isso é tão concreto. Digo a vocês 2 exemplos assim de privilégios que entenderam o verdadeiro significado da palavra privilégio na igreja. Primeira atitude de São Pedro. Quando estava para morrer, ele disse: não sou digno de morrer como meu mestre. Porque ele entendeu o que significa a palavra elegido e privilégio. Não sou digno de morrer como meu mestre. Porque morrer como Cristo na cruz para ele era um privilégio. É ser melhor que os outros, poder morrer na cruz, tá? E crucificaram São Pedro de que jeito? De cabeça para baixo. Outro santo, São Sebastião, celebramos agora esses dias, que morreu, ressuscitou. Aí a expressão de São Sebastião: quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Então isso significa ser elegido. Não é servir-se de Deus ou servir-se da igreja, mas pelo contrário, servir a Deus, servir a igreja. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Essa é uma diferença muito grande em conceitos, irmãos, e faz uma total diferença. Porque às vezes nós vemos pessoas na comunidade que dizem: não vou mais com esse padre, não vou mais nessa paróquia, eu vou lá na outra. É por quê? Porque um dia eu precisei de uma coisa e não me serviram. E porque eu estou sofrendo tanto, porque morreu um parente meu, ninguém me consola, ninguém faz nada por mim. Sim, às vezes nós temos que buscar fazer o nosso melhor. Mas o problema está aí também em você, que não entendeu o significado verdadeiro, que consolar antes de ser consolado, servir antes de ser servido, amar antes de ser amado. Então, por exemplo, São Francisco entendeu bem essa expressão que significa os ungidos, ou aqueles que foram elegidos, os privilegiados do reino dos céus. O próprio São Pedro entendeu agora, morrer na cruz para mim é privilégio. Não posso morrer como meu Senhor. Morreu crucificado. E usamos essa expressão na Santa Missa também tão perfeita. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes sois vós por serem elegidos e poderem servir. Por poder servir, tem que ser feliz.
Está alegre por poder participar do reino dos céus. E não tem essa atitude de receber. Então dizer que estou sofrendo, que eu perdi um parente, que me consolem. Você fique sabendo que na nossa cidade morreu 204 pessoas com Covid. Não foi só o seu parente. E todos estão necessitando. E nós precisamos sair de nós mesmos. Do receber, e vai lá ajudar, servir. Isso faz uma compensação e dá uma alegria tão grande para a gente. Felizes sois vós que entenderam. E esse serviço também ele é prático no sacerdócio. Foi elegido, privilegiado. Para quê? Para servir. Como? Os teus pecados estão perdoados, meus filhos. Eu te absolvo dos teus pecados. Mas não pode perdoar o seu próprio pecado, padre. Elegido para perdoar os pecados dos outros, mas não pode perdoar o seu próprio. Para servir realmente o privilégio. Esse ser elegido significa servir, irmão. Um perdoa a todos, mas não perdoa a si mesmo. Tem que ir atrás de um outro sacerdote. Aí que eu quero um sacramento da unção, mas eu posso dar para todos, mas não pode dar para si próprio. Então, significa ser elegido. Servir, não significa receber. Significa servir. E esse servir a Deus, através do irmão e na igreja, é que traz muito sentido à nossa vida. E aí vamos entendendo o verdadeiro sentido de privilégio na igreja. Se olhar isso na voz do mundo, no mundo pagão, isso é loucura. Por isso a cruz é escândalo, é causa de loucura para os pagãos. Porque o que Cristo fez, recebeu? Não. Serviu, o elegido de Deus, o Filho de Deus. Ele deu, serviu. Então essa atitude nossa, nós precisamos reconhecer como privilegiados. O que significa privilegiados? Que fomos elegidos, somos filhos de Deus, somos batizados, que Deus nos ama, Deus nos deu o dom da nossa fé. Sim, para servir o próximo. Não para se sentir melhor do que o outro. E cuidado, porque aqui eu sou da comunidade, que eu já tenho muito tempo, eu já quero ter privilégios. Seu privilégio é servir. Servir. Não é ter, mas que eu quero isso, padre, não, eu já faço tanto trabalho, não preciso de curso para isso, padre. Eu já faço tanta coisa, facilita as coisas. Não é? O privilégio de ser cristão não é facilitar as coisas porque você é da igreja. É servir a igreja, esse é que é o seu privilégio. Isso também é tão concreto nos ministros da Eucaristia. Vocês vão levar a comunhão aos doentes, mas não vão levar para si próprios. Não podem levar para si próprios. Aí você tem que chamar outro ministro, se você estiver doente. Aí vocês vão lá servir. Esse é o privilégio de vocês, poder levar Deus ou servir a Deus aos outros. Por isso o Papa chamou a atenção, igreja em saída. Papa Francisco, igreja em saída. O que significa igreja em saída? Lembrar que nós somos elegidos, somos privilegiados sim, mas não para nós mesmos, mas para servir a Deus na igreja e através do irmão, no irmão. Então essas duas considerações, eu penso duas partes. Essa seria a principal. Médico, cura-te a ti mesmo. Eles estão esperando que vai ser só para eles, e para eles como privilegiados, como os eleitos. E Deus mostra, não, vocês estão bem enganados, mas parecem crianças mimadas, que querem ser consoladas e amadas o tempo todo. Pois fique sabendo que lá curou a viúva, foi lá socorrer a viúva em Sarepta, foi socorrer Naamã sírio, e Israel ficou de fora. Pois fique bem sabendo que esse privilégio que vocês têm não é para receber e ficar na frente dos outros, mas bem servir aos outros, a salvação dos irmãos que ainda não estão aqui. Então essa é a segunda, não a segunda, mas a parte mais importante das leituras de hoje. Penso que dá para ficar, né? Essa expressão acho que é a clara. Médico, cura-te a ti mesmo. Então essa segunda parte é tratar de explicar por que dessa expressão. Então já penso que deu para entender, não é? O que é? Sim, somos privilegiados, mas não para receber, mas para poder servir.
E resume bem essa expressão de São Sebastião: quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Tá? E a segunda parte, que partilhou primeiro, né? Começamos do fim, que qual é? A caridade. Como deve ser a nossa caridade? Então, sem limites. Limites de pessoas, de tempo e de coisas. Sem limites. A segunda coisa é a identidade do cristão, a caridade. Terceira coisa, identidade, não há limites. Já não lembro, né? A maior das virtudes é a caridade, porque exige da gente o quê? Fé. Exige confiança na vida eterna. E tudo que nós fazemos com esse espírito de fé fica sendo ato meritório para a vida eterna. E qual é a tentação que nós podemos cair com os anos? Perder a bondade do coração. Tome muito cuidado, irmãos. Então, vamos pedir a Deus na Santa Missa? Que o Senhor aumente a fé, aumente a nossa esperança, aumente a nossa caridade. E o Senhor Jesus envie o Espírito Santo e venha ao nosso coração, a nossa vida, e renove a nossa alegria, o nosso ardor, o nosso fervor, no serviço ao reino dos céus, na igreja e através dos irmãos nos dias de hoje.